primeiro de tudo, dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui hoje, né? É um super prazer, assim, receber todos vocês e receber especialmente a nossa convidada de hoje, a Yanire, né? Que foi super gentil de vir aqui participar, explicar esse trabalho dela, né? Eu quero contextualizar em que tipo de atividade está inserido essa aula, né? Então, eu tenho uma série de vídeos que se chamam devires, né? E o devires é essa coisa que tem a ver com a imanência, né? Que tem a ver com essa coisa do movimento contínuo, do vir a ser, né? De sempre estar se transformando. Então, tem uma coisa de imanência, de transcendência ao mesmo tempo, essa complexidade que é o ser humano, né? Então, eu procuro trazer pessoas, né? A maioria delas são da comunidade de biodança, porque eu acho que a gente tem que valorizar os nossos autores e os nossos criadores de teoria dentro da comunidade de biodança, mas às vezes também eu convido outras pessoas que têm temáticas afim, né? E então depois eu vou dar a programação que a gente tem mais para o futuro, né? Mas todos os outros vídeos que a gente já fez do Devires, tá? Eles estão numa playlist lá no meu canal que se chama Devires, tá? Então tem entrevista com vários outros facilitadores e também com outras pessoas de outras áreas, mas que são áreas que fazem um diálogo com a biodança, tá bom? Então, vou passar para a apresentação da nossa convidada. Eu vou, eu vou dar eu vou aumentar aqui um pouquinho a nossa imagem, vou destacar, né, a nossa imagem, Nirê, para o pessoal ver quem tu é, né? Porque nesses quadradinhos todos, né, a gente às vezes se perde quem é o palestrante, né? Então, essa mulher maravilhosa, linda, Yanire, né? Ela era do Uruguai, e eu estava até falando no início que a gente fez uma opção de fazer em português essa aula, né? Poderia ser em espanhol, porque obviamente a Yanire fala espanhol, né? Mas ela fala super bem português, né? E daí, como a gente tem já o próximo encontro, vai ser em espanhol, eu gosto de ir jogando assim com as línguas, né? Para que todas as pessoas possam participar e sintam que tem um tempo que é em espanhol, um tempo que é em português, às vezes até a gente faz em italiano também, né? Então, eh, eh, a gente optou, né, conversou e optou por fazer em português. E então eu quero dar boas-vindas para ti, Anire. A Yanire, ela é facilitadora de biodança, de data, uruguaia, né? Ela tem um trabalho muito bonito sobre a economia biocêntrica, que tem a ver com uma pesquisa, que tem que a ver com uma reflexão também sobre como o princípio biocêntrico vai atuar na questão da economia, já que a Yanire é formada em ciências econômicas, né? Então, ela fez essa reflexão juntando toda uma estrutura teórica que ela tem como economista e também prática, né? Com as reflexões como facilitadora de biodança, e isso gerou vários livros. Ela é escritora, já não tem só um livro editado sobre o tema, vários, né? E a gente vê que existe uma reelaboração desse tema, né? Eu acho que todos os temas que a gente escreve, livros, né, Yanira, eles são muito vivos, né? Então eu vejo mesmo os meus livros, parece que nunca, eles estão sempre tendo que ser revisados e a gente tem que sempre estar dialogando com aquele tema, né? Então eu imagino que esse processo deva ser contínuo para ti, né? E então eu quero te passar a palavra, Yanire, né? E, então, o que eu combinei com a Yanire é que ela fale, não sei, uns 40 minutos ou no máximo uma hora, né? E depois que a gente possa abrir um tempo de no máximo meia hora para a gente fazer perguntas para ela.
tá bom? Te passo a palavra, Nerea, e depois também nos fala dos teus livros também mais para o final ou início, como tu quiser, tá bom? Muito obrigada, Mirtes. Muito obrigada pela apresentação e muito obrigada pelo convite. Eu quero também agradecer as presenças. Para mim é uma alegria poder nos encontrar para falar da economia biocêntrica. É como você está falando, é um processo contínuo, criativo ou contínuo, que é assim, que pulsa, né? A existência e a criação conceitual estão sempre pulsando e sempre dão origem ao novo. Então, assim, feliz, para mim mesmo que é uma alegria nos encontrar aqui agora. Para falar da economia biocêntrica, que a economia biocêntrica é uma proposta que surge com um caminho alternativo ao hegemônico. É, é uma economia que é fundada e orientada pelo princípio biocêntrico. O princípio biocêntrico que foi formulado por Rolando Toranedo, o criador do sistema biodança, e que é uma proposta que coloca a vida no centro e que resgata o sentido original, o sentido essencial da economia. E antes de falar da economia biocêntrica e do sentido que a gente pode descobrir nessa viagem do retorno à origem, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência, como que eu descobri no meu processo o sentido da economia e como é que isso também me levou a redescobrir o sentido da minha trajetória existencial. A criação conceitual tem uma origem vivencial. É, tudo foi vivido, tudo é vivido, é a vivência que me levou e ainda me leva a tomar consciência, a mudar o meu estilo de vida. E é a vivência também que me motiva na pesquisa. Então, é, nesse processo de integração, cada vez mais eu procuro incorporar a economia biocêntrica na minha própria existência. Para mim, eu acho que a humanidade e o planeta se encontram num ponto que é urgente incorporar a economia como uma dimensão humana, desde uma perspectiva biocêntrica. Então, vou falar um pouco assim da minha experiência. Eu me formei na Universidade da República, aqui no Uruguai, na Faculdade de Ciências Econômicas e Administração, e trabalhei durante 16 anos no Banco República, que é o Banco do Estado. E isso, ao começo, estava bem, não gerava nenhum conflito interno, mas também não era para mim um movimento pleno de sentido. No ano 1997, eu comecei a aprofundar no meu processo de desenvolvimento pessoal, comecei a percorrer outros caminhos na busca de conexão espiritual, e aí eu comecei a perceber que havia uma grande dissociação. O que eu estava fazendo, a minha formação, o meu trabalho, não estavam alinhados com o que eu sentia. A emoção não estava integrada à ação. E daí começou a surgir um conflito interno, começou a se manifestar a dissociação. Num trabalho de aprofundamento que eu fiz, eu lembro claramente que eu recebi uma mensagem, uma consigna interna, poderíamos dizer. Você precisa descobrir o sentido da economia. Eu não compreendi naquele momento, mas essa mensagem ficou registrada em mim. No ano 2004, 7 anos depois, eu ganhei uma bolsa para estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Naquela oportunidade, eu conheci uma disciplina denominada Economia Popular e Solidária. Essa experiência para mim foi uma virada, porque me conectou com a possibilidade de contribuir para gerar uma mudança. E isso foi muito motivador. Voltei para o Uruguai com a visão ampliada e com a motivação para fazer, para agir. Aí eu decidi que a minha monografia na faculdade ia ser sobre economia da solidariedade.
Em dezembro do ano 2007, eu defendi minha tese. E 6 meses depois, em junho do ano 2008, eu pedi demissão do Banco República. Aí o que aconteceu foi que a energia vital, que estava concentrada em sustentar dois grandes pilares do que é a minha existência naquela época, a formação e o meu trabalho, essa energia vital foi liberada e isso desencadenou um processo de transformação a nível profissional, a nível existencial, que ainda continua. Por que eu falo de datas com vocês? Porque os processos, mesmo nas mudanças mais radicais, os processos são progressivos. Não é de um dia para o outro que se criam as novas formas. E isso também acontece a nível da civilização. As novas formas de economia que a gente está criando têm os seus tempos para se manifestarem. Essa possibilidade de conhecer a economia da solidariedade no ano 2004, quando eu estudei no Brasil, foi um divisor de águas. Mas a grande revelação surgiu no ano 2010, quando eu descobri que poderia integrar as minhas duas formações, a economia e a biodança. Eu já tinha começado biodança no ano 2002, mas foi no ano 2010 que eu recebi a inspiração. Eu percebi que eu poderia incorporar o princípio biocêntrico na economia. E isso, para mim, foi uma viragem de 180 graus. Foi a possibilidade de criar uma proposta nova e me assumir como agente de transformação desde uma perspectiva contra-hegemônica. Para mim é fundamental sentir que com a criação da economia biocêntrica eu estou contribuindo à transformação, porque eu sempre senti que a economia, na sua versão hegemônica, convencional, não estava dando resposta às necessidades da humanidade, às necessidades do planeta. Eu acho que já é evidente que a civilização atual, e especialmente a economia, é sustentada, é governada por princípios antropocêntricos. A versão hegemônica da economia se baseia no individualismo, no solipsismo, na indiferença, na luta pelo poder, na acumulação de riqueza. Já todos sabemos que a crise do modelo de desenvolvimento é evidente, o mundo está em crise. Mas eu acho que, além do diagnóstico, a gente pode tomar a crise como uma oportunidade para contribuir à transformação, para gerar uma mudança nesse processo de transição hacia a criação de um novo paradigma, um paradigma biocêntrico. Então, agora o convite é a fazer essa viagem de retorno à origem, resgatar o sentido, a essência da economia. E vamos começar com as palavras. Economia biocêntrica. A primeira palavra, economia. A origem etimológica da palavra economia vem do grego oikonomia. Oikonomia integra os termos oikos e nomos. Oikos significa casa, lar. Nomos significa administração, cuidado, gestão, ordem. A oikonomia refere-se ao princípio de administração doméstica, pelo qual a unidade autárquica produz e armazena para satisfazer ou atualizar as suas próprias necessidades. A unidade autárquica, a unidade autossuficiente, é a casa. Esse é o significado originário da economia. Estamos falando do cuidado da casa e dos seus habitantes. Vamos com a segunda palavra, biocêntrica. A proposta da economia biocêntrica incorpora o princípio biocêntrico na economia. E o que postula, o que implica o princípio biocêntrico? Em primeiro lugar, colocar a vida no centro. Orlando diz, colocar a vida no centro como motivação, como finalidade e como ação. Em todo o processo, a vida no centro. Por outro lado, o princípio biocêntrico implica
a possibilidade de reatribuir valor sagrado à vida. Reconhece a sacralidade da vida. A vida em todas as suas manifestações é sagrada. E uma terceira forma de ver o que o princípio biocêntrico significa é como chamado a restabelecer a conexão com a vida, perceber a conexão com a vida, transcender a ilusão de separação. Não estamos separados, mas temos a percepção de que estamos separados. Rolando fala de restabelecer a conexão com a vida em 3 níveis: conexão comigo mesma, conexão com meus semelhantes, a espécie, conexão com a totalidade, com o planeta, com a natureza, com o cosmos. Então, a economia biocêntrica é uma economia originária. Significa o cuidado da casa e dos seus habitantes. E é uma economia que coloca a vida no centro. É uma pedagogia do cuidado. E esse cuidado, o cuidado da casa, o cuidado dos seus habitantes, o cuidado da vida, também ocorre a partir da conexão com a vida. Então, estaria se dando nos 3 níveis: o cuidado de mim mesma, o cuidado de mim, o cuidado dos meus semelhantes, e aí o cuidado da família, o cuidado da comunidade, dos vizinhos, dos amigos, da comunidade humana, da espécie toda. E o cuidado do planeta, da totalidade do planeta, da natureza, de todas as manifestações de vida. Então, essa é a pedagogia do cuidado que precisamos resgatar. A partir da pedagogia do cuidado, podemos criar uma economia biocêntrica, uma economia centrada na vida. Agora, o que estamos falando quando falamos de cuidado? O cuidado tem uma dimensão ontológica. A ontologia tem a ver com o desenvolvimento do ser. O cuidado é uma qualidade ontológica que é inerente ao ser humano, que é a nossa natureza, que é intrínseca. E partimos desse cuidado como qualidade essencial do ser humano. Somos essencialmente cuidado. Agora, o cuidado essencial não é suficiente para gerar transformação. Precisa de nossa corporeidade, precisa de nossa praxis para se manifestar em gestos de cuidado, em atos de cuidado. Precisamos incorporar o cuidado essencial, poner o corpo nisso. Agora, a economia, em termos hegemônicos, não incorpora o cuidado. Os modelos baseados na busca de crescimento econômico, com foco no aumento do produto, são sustentados em princípios antropocêntricos, num paradigma antropocêntrico. Nessa perspectiva antropocêntrica, o ser humano, ao se colocar no centro do mundo, acima dos outros seres humanos, acima da natureza e de todas as manifestações de vida, acha que tem o poder de extrair recursos naturais e de explorar recursos humanos sem discriminação, sem levar em conta as consequências geradas pelas suas decisões de consumo e de produção. As dissociações do antropocentrismo dão origem a manifestações patológicas, tanto em termos de consumo como de produção. O consumo tem a sua expressão patológica no consumismo. A produção tem a sua expressão patológica no produtivismo. Consumismo e produtivismo implicam excessos em termos de consumo e de produção. Não respeitam o valor ético fundamental da justa medida. Ambos fenômenos são manifestações de uma falha originária, a desconexão com a matriz cósmica da vida. Estamos todos interligados, todos somos um, mas não o percebemos. Estamos atravessando uma crise de percepção e de consciência que não nos permite perceber os fios sutis que estão tecendo a teia da vida. É imprescindível que possamos transcender as dissociações, perceber a conexão com a vida. O planeta não suporta mais o caminho destrutivo do crescimento econômico. Precisamos ressignificar a economia,
redimensionar a economia, incorporar a economia como uma dimensão humana de administração de recursos para atualizar necessidades, reconhecer que a economia, no seu sentido originário, implica o cuidado da casa. E como é que administramos a casa? Como cuidamos a casa? Quando falamos da casa, estamos falando em todas as escalas, desde a casa pessoal, a casa comunitária, até a grande casa comum no planeta Terra. Como cuidamos a casa? Reconhecendo, valorizando os recursos disponíveis, recursos pessoais, recursos comunitários, recursos naturais, utilizando esses recursos de maneira ótima para atualizar necessidades pessoais, necessidades comunitárias, as necessidades do planeta. Eu vou falar um pouco das necessidades e dos recursos. As necessidades estão associadas ao processo de consumo. Dizemos que o consumo tem a sua expressão patológica no consumismo. O consumismo é manifestação de uma falha originária, a desconexão com a vida. Segundo a concepção hegemônica, as necessidades são ilimitadas e elas crescem à medida que o desenvolvimento ocorre. Essa é uma das grandes falhas que precisamos transcender. A crença de que as necessidades são ilimitadas e crescentes. É uma visão que vincula as necessidades ao conceito de carência, de falta, porque à medida que elas crescem, vão gerando insatisfação, sempre faltará algo. E o sistema imperante gera insatisfação, criando falsas necessidades. O consumismo nos deixa cada vez mais insatisfeitos, focados no que ainda não possuímos. As necessidades não são ilimitadas, nem infinitas. O que é infinito é o potencial humano. A necessidade essencial é encontrar o contexto nutritivo para o desenvolvimento e a expressão dos nossos potenciais infinitos. A necessidade fundamental é a expressão plena da nossa identidade. Desculpa. É importante reconhecer qual é a fonte das nossas necessidades, qual é a fonte dos nossos desejos. É o estímulo externo, a publicidade, a moda? Quanto do que temos realmente precisamos? Quanto do que fazemos nos dá satisfação? O convite dessa economia biocêntrica é a perceber o primeiro nível de conexão com a vida, conexão comigo mesmo. O que é que realmente preciso? Quais são as verdadeiras necessidades, as necessidades autênticas, essas necessidades inerentes ao ser? É fundamental reconhecer quais são os nossos desejos mais profundos. O que é o que me motiva existencialmente? Eu vou falar agora dos recursos. Os recursos estão associados à etapa da produção. Dizemos que a produção tem a sua expressão patológica no produtivismo. O produtivismo é gerado porque existem falhas que também são expressão, são a manifestação da falha originária. Uma das grandes falhas que precisamos transcender é a confusão que existe entre o que são os recursos e o que são as fontes dos recursos, as fontes que geram os recursos. As pessoas, as comunidades, a natureza, não somos recursos. Somos fontes inesgotáveis de recursos, principalmente de recursos intangíveis. A busca pela apropriação e o uso das fontes tem resultado em desastres ecológicos e desigualdades sociais que menosprezam a generosidade da natureza e a dignidade das pessoas. Outra das grandes falhas que precisamos transcender é a falácia da escassez.
Os recursos não são escassos, os recursos são superabundantes. Recurso é tudo que podemos utilizar numa atividade econômica, que vem das fontes pessoal, comunitária, natural. São elementos, forças, energias, materiais e imateriais. A escassez é uma crença que limita a nossa consciência e nos leva a escolher alguns recursos e descartar outros. Muitas vezes porque não os reconhecemos como recursos disponíveis. O convite da economia biocêntrica é a ressacralizar as fontes dos recursos, percebendo a conexão com a vida nos três níveis: ressacralizar as pessoas, as comunidades, a natureza como fonte de recursos. A economia biocêntrica é um chamado a descobrir, valorizar e utilizar os recursos disponíveis de forma ótima, desde a consciência e o cuidado, dando especial atenção aos recursos intangíveis pessoais, como a inteligência, a criatividade, recursos intangíveis comunitários, como a solidariedade. Esses recursos que não se esgotam com o uso, pelo contrário, são potenciados e ampliados. A possibilidade de perceber a conexão com a vida e ressacralizar as fontes dos recursos requer expandir a consciência em direção à consciência do ser humano transcendente. Eu gostaria de compartilhar um esquema. Vou aqui as tecnologias e eu. Gostaria de compartilhar um esquema aqui, com uma síntese do que a gente está falando. Aí. Vocês me falam se já estão com o esquema aí. Sim, Anireta, estamos. Tá, Apareceu. bem. Então, esse esquema aí, que eu chamo de triângulo básico da economia. Triângulo básico da economia tem a ver com uma economia simples, uma economia acessível a todas as pessoas. Porque também meu propósito, minha intenção ao compartilhar o que é economia biocêntrica é que as pessoas possamos nos empoderar. Então, para nos empoderar, é importante também descobrir que a economia é muito mais simples do que achamos, o que o sistema imperante mostra, né? Então, como incorporar a economia como uma dimensão humana tem a ver com isso, com reconhecer que fazemos economia todos os dias e que temos o poder de mudar desde dessa possibilidade de simplificar. Então, os elementos que compõem o esquema são os elementos constitutivos da economia. Todos os tipos de economia possuem esses elementos. A economia biocêntrica, mas também a economia hegemônica. Então, vamos lá. Temos aqui... O que temos na economia? Temos recursos disponíveis, como falamos, recursos pessoais, recursos comunitários, recursos naturais. Utilizamos esses recursos disponíveis para satisfazer ou atualizar necessidades. E o terceiro componente do triângulo são as relações que estabelecemos no processo. Isso tem a ver com a organização, com cuidado, ordem, gestão, conexão. De aí, nesse triângulo, com esses elementos, é que funciona a economia. Podemos entrar em cada um dos vértices, mas esses são os elementos, não tem muito mais. Os recursos têm a ver com, como falamos, com a etapa de produção e as necessidades com a etapa do consumo. Produção e consumo são as etapas originárias do processo econômico.
Então, o que acontece? A economia é, é uma atividade humana. É, nós escolhemos quais recursos incorporar em nossa função de produção. Eu gosto de falar de nossa função de criação existencial. Incorporamos alguns recursos para atualizar algumas necessidades. Existem preferências quanto aos recursos que escolhemos e as necessidades que vamos a atualizar, as prioridades que atribuímos às necessidades. Nem sempre utilizamos os mesmos recursos, nem atualizamos as mesmas necessidades. E também as formas como estabelecemos as relações são diferentes dependendo das nossas escolhas. Então, isso é importante, que a economia é uma atividade humana, porque compartilhamos com outros animais comportamentos, como pode ser a organização, a cooperação, que são mais instintivos. Mas só o ser humano faz economia. Os outros animais não fazem economia. E podemos encontrar muitas diferenças entre os seres humanos e, e os outros animais. Mas em termos econômicos, uma diferença básica é que os seres humanos podemos escolher conscientemente. E quando elegimos, quando escolhemos conscientemente, quando as nossas decisões são conscientes, os resultados que se geram em termos econômicos são bem diferentes. Então, a economia implica opções econômicas. Quando nós colocamos desde a consciência ética, é que podemos criar uma economia centrada na vida. E aí é a grande diferença entre a economia hegemônica e a economia biocêntrica. A economia biocêntrica coloca a vida no centro e as nossas decisões, desde a perspectiva biocêntrica, são decisões que tomamos desde a consciência ética. Então, como assim para completar, não sei como estamos com o tempo, porque eu poderia falar muito, mas eu tento de cuidar o tempo. E também dar lugar para participação, para saber se tem perguntas, comentários, a gente pode falar muito mais, né? Estamos assim, com, na realidade, 40 minutos que tu está Tá, falando. então assim, porque assim também as pessoas podem interagir, que daí a mensagem assim, que eu gostaria de passar é que, desculpa, essa não é a mensagem. A mensagem que eu gostaria de falar, assim, de passar para vocês, é que a consciência e o cuidado são os elementos que precisamos trazer a nossa praxis diária, a nossa existência, para colocar a vida no centro do triângulo. E para recuperar essa economia originária, uma economia biocêntrica, que é uma economia sustentada na pedagogia do cuidado essencial. Então, isso, por enquanto. Obrigada, Yanire. Eu vou tirar o destaque da Yanire para a gente ver todo mundo, né? E daí eu vou deixar aberto para quem quiser fazer perguntas. A gente pode fazer assim, vocês podem fazer isso aqui, tá? Mas eu prefiro, como que eu estou organizando aqui, que vocês levantem a mãozinha do aplicativo, porque daí tem uma ordem, né? Se estabelece uma ordem, é mais fácil. Daí, quando eu chamar vocês, vocês abrem o áudio e falam, tá bom? Vamos cuidar para não abrir todos ao mesmo tempo, para não fazer muito barulho, tá bom? Então, quem tiver a fim de falar, levanta sua mãozinha e a gente pode começar a fazer uma reflexão mais coletiva a respeito dessa linda teoria que a Yanire trouxe para a gente, mais que uma teoria, uma proposta de praxis, né? E eu já estou com um monte de pergunta aqui para fazer, mas eu quero ver se vocês querem, querem colocar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta.
Vamos ver a Kátia. Kátia tem que abrir o áudio. Antes de qualquer coisa, eu estou assim maravilhada de ver de ouvir tudo que eu acabei de ouvir. E aí eu gostaria de saber se ela teve alguma vivência a partir de todo esse achado que ela teve. Eu queria que ela contasse um pouco, se ela pode, se for possível, né? Obrigada, Kátia. É, Parabéns, meu amor, parabéns. obrigada, Lindo querida. demais, inspirador. Essa pergunta é muito abarcativa, mas sim, dizer que para mim é tudo vivência. Começou uma vivência e a vivência é o que continua. Minha própria existência está mudando o tempo todo. Quando eu comecei a pesquisar na economia biocêntrica, imagina, eu morava no centro da cidade, no centro de Montevideo, na capital. Eu trabalhava no banco, estava estudando na faculdade, mas também estava estudando professorado e também estava estudando biodança, né? E minha vida era totalmente diferente do que é agora, né? Agora eu estou morando num sítio, eu estou trabalhando com a biodança, com a economia biocêntrica, eu estou escrevendo os livros, conectando com o que a possibilidade de redignificar o trabalho, que isso foi o primeiro que eu incorporei da economia biocêntrica na minha existência. Agora mesmo eu estou aprofundando, eu estou cultivando os meus alimentos aqui na minha casa e agora estou aprofundando também com tudo que esse meu momento aqui agora, né? Aprofundando tudo o que é alimentação consciente, o que são os alimentos saudáveis, que são livres de glúten, das açúcares refinadas e também de lácteos, né? Estou nessa, né? A economia, eu já estou aprofundando muito o relacionamento da economia com a saúde e a alimentação e a horta também, né? Então, no curso que eu fiz, eu comecei um curso pela pandemia, né? Porque eu sentia que tinha que compartilhar. E daí eu comecei a pesquisar nesses aspectos e tem também tudo isso da horta, da alimentação consciente e tudo. Então, como falava Mirtes, né? E que eu falei também, é um processo contínuo, não tem fim, na espiral evolutiva não tem fim. E quando estamos criando e também levamos a existência, daí surge a inspiração e surge uma nova ideia e surge também a prática, a experiência para continuar com o processo criativo. Então, isso que eu falei, eu trabalhava no banco e para mim isso não tinha nada a ver com a autorrealização, né? Eu não sentia que meus potenciais criativos e afetivos estavam se liberando e se potenciando no contexto do Banco República, que era também bastante, porque dentro do sistema, né, imperante, era bastante competitivo, e não tinha nada a ver com a solidariedade, que é também um dos elementos que traz a economia biocêntrica. E o primeiro passo para mim foi isso, foi deixar o que não estava funcionando em mim para deixar o espaço livre e essa energia vital encontrar outros caminhos para se manifestar. Então, a redignificação do trabalho. Eu falei de ressacralizar as fontes dos recursos. E no primeiro nível de conexão com a vida, que estamos falando desacralizar as pessoas, o ser humano como fonte de recursos, é fundamental reconhecer que o ser humano não é digno em função do trabalho que realiza, que a dignidade é uma qualidade inerente do ser humano, que precisamos conectar com essa qualidade e manifestar em nossa corporeidade essa qualidade de dignidade para escolher o trabalho que nos dá satisfação, que
nos permite sentirnos plenos, felizes e que os nossos potenciais realmente encontram assim, o caminho para a sua expressão. Então, isso é alguma coisa para falar das experiências, tudo é experiência. Daí surge, da experiência e da pesquisa, que surge a criação conceitual. Não sei se respondi algo. Eu só gostaria de saber mais uma coisinha. Você conseguiu aglutinar pessoas em volta, pessoas também em sítios e tudo, em volta a você? Ah, Você está perguntando se aqui no sítio tem mais pessoas? Não, olha, ah, no que eu caiu. sinto, o que eu sinto agora é que eu estou tecendo a teia. Não, para mim não tem a ver com isso de criar uma comunidade no mesmo lugar, ou aglutinar as pessoas. Para mim é o que eu sinto, que também é parte da manifestação do meu propósito aqui agora, é que eu estou tecendo uma hebra, não sei como se fala hebra, da rede. Então, é uma contribuição para tomar consciência, e daí as pessoas, cada pessoa precisa encontrar as formas para incorporar a economia biocêntrica na sua própria existência, dependendo das circunstâncias existenciais, porque essas circunstâncias existenciais sempre estão mudando, né? Mas eu sei que no momento eu estava trabalhando no banco e morava no centro da cidade. Agora eu não poderia fazer isso, mas é porque minhas circunstâncias existenciais estão respondendo às minhas necessidades, também ao meu próprio processo. Então, a comunidade que a gente está criando é uma comunidade expandida, é a comunidade biocêntrica, que está conformada por todas as pessoas que estamos, de alguma forma, eh, contribuindo a colocar a vida no centro. Desde outros lugares também, que é as pessoas na biodança, mas também outros caminhos. Então, o que eu sinto é isso, que não é que eu estou aglutinando pessoas, mas eu estou conectando com pessoas, e daí estou compartilhando mensagens. Não sei se isso é como a criação, meu aporte para a criação da comunidade biocêntrica. E, Anirê, eu posso fazer uma pergunta, assim, para ir também fazendo uma costura, assim, com o que a Kátia perguntou, né? E eu estou cheia de questões, assim, né? Eu não quero jogar um pouquinho, trazer essas questões que eu acho que podem contribuir para a discussão e também ouvir as pessoas, né? Mas uma das coisas que eu acho que talvez tu fala muito de que tem que existir uma mudança de atitude, né? Então, eu acho que existe uma questão assim de uma compreensão, né, do que é o biocentrismo, que é essencial. Então, passa por um processo reflexivo, um processo de politização também, porque não adianta a gente achar assim que bom que a gente vai fazer uma roda dentro de uma sala e a gente vai mudar o mundo a partir disso, né? E isso faz parte de uma ritualidade que vem, que ela tem que ser muito mais, isso tem que ser expandido, né? E daí eu acho que tem uma questão que eu acho que pega muito forte, né? Que eu acho que para nós biodanceiros a gente tem que fazer essa reflexão, né? Que é assim que na realidade o sistema onde a gente vive é um sistema que é estrutural, né? Ele tem uma estrutura que é uma estrutura patriarcal, capitalista, né? Terrível, 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 e ela se reproduz em todos os níveis de relação. Então, eu acho que o desafio mais assim, trabalhoso e difícil para um biodanceiro é manter a coerência, tá? Eu acho que assim, a gente
tem que fazer um esforço de lucidez muito grande para manter a coerência com o princípio biocêntrico. Porque a todo momento, inclusive dentro do próprio movimento, nas relações entre nós todos, que somos biodanceiros, a gente às vezes desliza e entra em relações que são pautadas por princípios neoliberais, por princípios capitalistas, por princípios antropocêntricos, patriarcais, hierárquicos, né? Então, eu acho que assim que eu acho muito mais fácil ser incoerente, sinceramente. Eu acho que a incoerência é só a gente se largar, a gente já é incoerente, entende? Porque o fluxo dessa economia que tu coloca para gente, né? Que essa economia que está baseada, eu chamo muito de uma economia patriarcal, porque a nossa história é a história do patriarcado, né? Eu acho que ela está tão composta dentro da nossa mente, da nossa alma, da nossa tudo, né? Que a gente reproduz isso com a maior facilidade, né? Se eu não pensar, eu faço, né? Então, para a gente ser coerente, tem que, nossa, porque às vezes a gente tem a sensação, muitas vezes, de que para manter a coerência, vamos perder alguma coisa. E Sí, o ganho da coerência é um ganho não palpável. É um ganho de paz, é um ganho de amor, é um ganho de comunidade. E o ganho da competição é um ganho palpável, tipo assim, eu tenho mais poder, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais. Né? A questão do ego. Então, desculpe que eu me alonguei, mas é isso que eu queria colocar. obrigada, Mirtes, porque eu acho que é muito interessante o que você está falando. Essa medo, talvez, a perder alguma coisa, que também está vinculado com essa falácia da escassez e também com o sentido da carência que falamos, né? Porque só desde a carência que podemos ter medo a perder alguma coisa, né? Quando reconhecemos que não precisamos possuir algumas coisas e que o mais importante, os recursos mais importantes são intangíveis, né? E são recursos que não se perdem, que ao contrário. Mas para isso eu acho que você está muito certa. Tem que manter a coerência e eu acho que temos que nos manter em consciência. Por isso é muito importante. Eu acho que os seres humanos somos seres de ego e consciência. Estamos pulsando o tempo todo, né? E o ego é o que tem medo, né? A consciência, desde essa conexão com a superabundância, não tem medo. Então, isso é um desafio permanente, porque o sistema que você fala é muito sedutor. É imediato, o que oferece o sistema é imediato, mas não é essencial. Então, nos colocar num lugar de consciência permanente frente a tudo que aparece é um desafio, mas é o que gera realmente a plenitude, porque o que oferece o sistema, que é imediato, também é de curto prazo. Por isso é que gera sempre insatisfação, porque sempre está criando novas coisas, está oferecendo novas coisas, sempre o que consumimos no sistema é insatisfação, consumimos insatisfação. Então, é fundamental isso que você está falando, manter a coerência, manter a consciência, manter o cuidado e manter a conexão, sentir que não estamos isolados, que somos muitas as pessoas que procuramos uma mudança e que estamos agindo. E para mim, uma coisa que é fundamental, nisso que você fala de política, né? Eu ser um referente do que a gente quer criar, né? Então, nos pequenos detalhes e mostrar, porque também não é do ego, né? Mostrar desde também a possibilidade de ativar as neuronas espelho.
se o nosso movimento existencial, nós mostramos o movimento existencial, também estamos gerando a possibilidade às outras pessoas que possam achar que há caminhos que são alternativos e que há caminhos que muitas vezes são mais felizes. Alguma coisa assim. Obrigada, Yanire. Tem a Elister que quer falar. Isso. Boa noite. Boa noite. Então, eu já trabalhei com economia solidária e sou facilitadora de biodança. Então, assim, a sua fala revirou um monte de coisa, né, dentro de mim, porque eu trabalhei com economia solidária com grupos de produção, onde as pessoas ainda estão, né, os trabalhadores nesses grupos de produção, não sabem ser autônomos, não sabem ser autogestores, né, que é a proposta da economia solidária também. E quando você traz a questão do biocêntrico, né, da economia biocêntrica, eu tento colocar a economia solidária nos meus grupos de biodança, e as pessoas não compreendem o significado disso. Então, assim, duas coisas que eu gostaria que, se você pudesse abordar para a gente. A formação dessa economia biocêntrica dentro de nós, biodanceiros, que é importante, porque é uma mudança de paradigma, é uma mudança de vida realmente, né? E como isso dentro de grupos de autogestão, porque num mundo que está tão egoísta, num mundo que eu gostei demais disso, o consumismo da insatisfação, né? A gente está consumindo a insatisfação. Está todo mundo insatisfeito, não sabe nem com o quê, mas está insatisfeito. Não consegue perceber as conquistas, não consegue perceber as vitórias e está buscando o que não está bom. Está sempre buscando o que não está bom. Se você pudesse falar um pouquinho disso dentro do movimento de biodança, porque ainda é um conhecimento muito longe dos nossos grupos, das nossas escolas, falar disso tudo que você está trazendo. Obrigada. Sim, olha, para mim o processo foi assim. O primeiro que eu comecei foi criar os livros e comecei a compartilhar palestras, aulas, assim, mas algumas oficinas aí. Quando chegou a pandemia, eu criei, que eu falei, cursos, mas com tudo conceptual, porque tinha que ser via Zoom, e eu di 3 cursos, 3 anos eu estive oferecendo tudo que é o conteúdo dos 3 livros, eu criei numa metodologia dinâmica, com os esquemas, tudo assim, né? E eu senti, isso foi no ano passado, que já era hora de incorporar o que você está falando, incorporar os conceitos. Por quê? Porque é a vivência, como no meu processo, a vivência gerou também a minha mudança e ainda gera. Então, eu acho que é muito importante que não é só compreender os conceitos, que é importante também, porque também podemos nos empoderar dessa compreensão dos conceitos, para saber que estamos falando uma coisa que é nossa, né? que somos seres econômicos. Mas que também eu senti que era fundamental, que estamos no momento de incorporar os conceitos com a biodança, que é a metodologia, né? E daí eu criei o curso. Agora, em fevereiro, eu vou oferecer, se vocês querem vir, são todos bem-vindos, um curso que incorpora na dança, no movimento, os conceitos da economia biocêntrica. E eu acho que sim, que é fundamental, porque podemos ler um livro, e isso é muito bom, e dá ferramentas. Podemos fazer um curso com conteúdo conceitual, e também é muito bom para compreender, mas para chegar à compreensão vivencial, precisamos passar pelo corpo. Então, é isso. O curso já está feito. Está
quem deseja já sabe, bem-vindo. E a Nirê, quando é que tu vai dar o curso só para o pessoal saber? Quando é o Agora, curso? esse curso agora é com os conceitos fundamentais, com toda a primeira parte, que não chega a parte da horta e da alimentação e tudo isso, porque são 3 dias, desde o dia 22 de fevereiro até o dia 25, 3 noites, 3 dias completos, e aí tem tudo, tem as aulas assim com esquemas, com dinâmicas também conceituais, com dinâmicas da educação biocêntrica, e depois tem práticas e tem aulas de biodança, e também tem vivências na natureza, não é assim, também uma oportunidade de vivenciar isso em comunidade, né? Porque a ideia é que possamos vivenciar o que são as outras, as formas biocêntricas de relacionamento também, né? E nisso de E que é lá escolhemos, é próximo de Montevidéu, né? Que para o sim, é pessoal que vem próximo, do Brasil, a referência seria sim, Montevidéu. sim. Para o pessoal que chega de Porto Alegre, tem que viaja durante toda a noite e aí está perto. Eu acho que são menos de 50 quilômetros de Montevideo. Mas tem locomoção, não tem problema. Isso tudo se pode dizer. E sim, para chegar de qualquer lugar, o ponto de chegada é Montevideo e daí são 50 quilômetros, menos de 50 quilômetros. É um sítio aí com conexão com a natureza também, é muito legal. É de Porto Alegre dá acho que 8 horas de viagem, né? De ônibus, né? Então De é Porto Alegre fácil. toma o EGA, né? É, O EGA à noite e chega de manhã outro dia. é. Dorme no ônibus. Dorme no ônibus, já dá para ir dançar no outro dia. Vamos ver a Eu sei, Rosane, que eu Gente, eu vou, queria também eu vou para eu Porto tenho- Alegre assim, né? Eu vou no EGA. vamos ver, a gente tem a Rosane, depois o Luiz quer fazer uma pergunta. A sim. gente ainda tá bem de tempo. Vamos ver, Rosane. Yanire, obrigada pela tua palestra, pelo teu conhecimento que tu está generosamente nos distribuindo aqui, né? Uhum. A mim, cada vez mais me cai a ficha de estar num sistema que só me esvazia, que por mais que eu produza e faça, eu me sinto cada vez mais desconectada disso. E internamente eu sinto, através da biodança, através das leituras que faço, que eu tenho que romper com esse sistema. E eu sei que é uma coisa assim que não tem como voltar atrás, mas é necessário muita coragem, porque tu tem que vencer o medo e acreditar no potencial e acreditar, porque é uma nova experiência. Sabe, quando tu deseja uma coisa, tu sabe que é boa, que é saudável, que é o Eros, né? É a vida, e que a gente vive no Thanatos, né? Mas é complicado. E aí gera muita angústia. A mim, o meu perfil, gera muita exigência de mim e dos outros. E eu percebo, assim, que o grupo de biodança realmente, não é que ele não tenha conhecimento, não é que ele não escreva e não sinta isso, mas é difícil romper, né? Sair de uma roda, sair de uma aula e não voltar a pegar aquela máscara. Porque eu sei que aquela máscara é uma defesa, né? E a gente ir quebrando aos pouquinhos, achar rachaduras nesse sistema para trazer esse novo, para trazer a vida para a nossa vida. Romper tem que ter muita coragem. E eu penso assim, esse final de semana eu pensei, biodança é uma potência bárbara. Tem um resultado bárbaro, mas tu tem que ter muita coragem e muita responsabilidade contigo e com os outros para se desenvolver e para ter um outro resultado que não é esse que a gente está vivendo. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada, 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 querida. Rosane. Só dizer, porque é assim, uma maravilha a sua fala, né? A coragem é uma das coisas que move a existência.
e acreditar que é possível, né? Mas eu acho que sim, que temos que ter muita coragem e sabe que a coragem é agir de seu coração, né? Poder seguir o caminho do coração. Não é num sistema sedutor, não é, fácil ao começo, mas eu acho que o coração sempre está chamando, e até que respondemos o chamado. Então, não temos saída, né? Temos que ter coragem, porque vai continuar, e essas sensações, assim, que podem se manifestar diferente, né? Mas as sensações, eu acho que como que o coração está numa prisão, pode ser, está bem dizer, fechado, né? Encerrado, não Uma consegue, prisão. uma prisão. Isso é que gera essas sensações. E daí, quando o coração consegue liberar essa prisão, sair dessa prisão com a coragem de viver, né? Daí respondemos ao chamado do coração, e daí o bom é que não sabemos o que vai acontecer, né? Mas o que vai acontecer é melhor do que estava acontecendo. E isso já é bom. A gente tem mais duas pessoas que querem falar, é o Luiz e depois a Márcia, e depois a gente vai encerrando, tá bom? Vamos ver o Luiz. Yanere, prazer em te ouvir, né? Foi muito bom sentir que você vai fazer uma vivência, né? Discutir economia biocêntrica a partir das vivências usando o corpo, né? Brilhante isso. Eu queria fazer uma reflexão sobre a obsolescência planejada, né? Que é aquela produção que é feita para jogar fora, né? A obsolescência planejada, ela é pensada no sistema capitalista para produzir, vender e independente da origem dos produtos, né? A fonte principal, que é a natureza, né? Então, a gente está no processo de se continuar nesse ritmo, ó, a civilização como uma bolha da vida, né? É bem provável que a própria vida vai eliminar essa bolha, né? Essa civilização, né? Queria que tu refletisse um pouco sobre isso. Obrigada, Lisala. Sim, isso é verdade. É assim. Eu acho que tem assim como duas trajetórias, vou fazer uma simplificação, né? A trajetória do sistema imperante que está se acelerando, né? Cada vez mais e mais o produtivismo e o consumismo geram efeitos destrutivos. E a trajetória, poderíamos dizer, da consciência, das mudanças, do biocentrismo, poderíamos dizer, como a outra trajetória, que também está se, não sei se dizer acelerando, porque o ritmo é diferente, né? Mas se está potenciando. Então, a boa notícia, e essa é a minha resposta para você, é que não sabemos o que vai acontecer porque a gente se encontra em contextos caóticos. E o que aparece, ou o que aparentemente é o grande, o maior, que é o sistema imperante, o sistema hegemônico, parece que é grande se vamos comparar com o que é as pequenas ações, os pequenos atos, gestos do cuidado, né? Mas o grande, o pequeno, não tem sentido, não tem nada a ver com o que é um contexto caótico. Daí, o importante é o que estamos fazendo, a trajetória que estamos criando, e nessa trajetória, sabemos que em qualquer momento pode acontecer uma mudança que que faz uma viragem, Uma virada. obrigada, uma virada, e que tudo pode
pode mudar de um dia para o outro. Então, isso vai além do que podemos olhar, mas podemos sim perceber que somos mais pessoas que estamos acionando desde a consciência, a partir da consciência. Então, é uma realidade que o sistema imperante cada vez parece mais forte, mas eu acho que é cada vez mais fraco. Porque, porque cada vez as crises acontecem, mas não saímos da crise. Antes era crise, saída da crise, voltamos para a crise. Agora nunca saímos da crise. O mundo está em crise permanente. E eu tenho assim imagem de um equilibrista. Se, Mirte, se falo alguma coisa que não seja em português, me corrige, por favor. Ok. Um equilibrista que está numa corda aí e de repente cai, né? E tem aí uma teia que sostiene, como falar? Uma Que rede sostiene, que sustenta. que sustenta o equilibrista que caiu. Então, o equilibrista é o sistema econômico imperante, né? Com tudo isso. E tem uma rede que sustenta, então o equilibrista volta e faz outra vez a prova e outra vez cai. Isso, cada caída é uma crise. Mas eu acho que um dia essa rede não vai estar. E que, de alguma maneira, essa rede está se desintegrando. E nós estamos tecendo uma outra rede. Então, não tem problema que o sistema caia, o sistema imperante vai cair, não tem problema, porque o movimento que a gente está fazendo é muito mais sutil, mas é muito mais poderoso. E nisso temos que acreditar, porque não conseguimos ver isso, entende? É sutil, é invisível. Os fios que estamos tecendo são invisíveis. As pequenas ações não saem nos noticieiros, entende? Não saem na televisão que você fez uma mudança de estilo de vida, que as pessoas reconhecemos quais são as nossas necessidades e não nos deixamos levar por consumismo. Isso não sai, não é notícia, mas está acontecendo. Então, acreditar, confiar na rede que estamos tecendo e continuar cada vez mais nesse processo de integração, cada vez mais incorporando essa economia biocêntrica no cotidiano. Então, não, não quer dizer que a gente não saiba o que está acontecendo. Quer dizer que, além do que está acontecendo, estamos criando uma outra realidade. O que vai acontecer, ninguém sabe. Por quê? Porque a incertidumbre parte do processo criativo do caos que estamos dançando. A Mas incerteza. também A incerteza. incerteza. Isso. A incerteza, obrigada. A incerteza é parte desse processo criativo, desse caos que a gente está dançando. E a boa notícia é que o caos nos traz para nós é que o maravilhoso pode acontecer, como fala o Rolando. Então, acreditar nisso, né? Confiar. Mas não é confiar e deixar. É confiar e acionar. Em cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, colocar a vida no centro, fazer. E depois confiar no processo da vida e confiar na rede, essa rede que é mesmo sólida, solidariedade que estava falando, né? A solidariedade, a palavra vem dos sólidos, que tem a ver com o sólido. Então, estamos tecendo uma rede sólida, que é coerente também. Então, isso. Vamos ver para encerrar a pergunta ou a colocação da Márcia. Oi, boa noite. Não é uma pergunta, é um agradecimento. Eu estou gatinhando na biodança, ela me rodeia há mais de 15 anos e eu sempre escapo. E agora, no finzinho do ano passado, eu lacei e disse: vamos ver o que tem por aí, porque se fica me rodeando é porque é o meu caminho. E então, parabenizar aí pelo conteúdo, que foi para mim todo foi novidade, tudo foi novo. Então, muito obrigado por encontrar esse segundo caminho da biodança.
Que bom, Obrigada, Márcia. Que bom, que obrigada. bom. Então, pessoal, a gente vai ter que encerrar, né? Mas eu fico muito feliz, Yanire, que tu pôde participar aqui com a gente, né? Que tu trouxe essa mensagem maravilhosa. Eu acho que é super importante a gente fazer esse tipo de reflexão, porque eu acho que tudo que o Rolando criou e que a gente continua criando, né? Essa obra, assim, que é a biodança, ela precisa ser vivida em todos os contextos, não somente dentro de um salão, né? Dentro do salão é onde a gente se prepara para ter ter a coragem, né? De agir na existência, no cotidiano, em cada momento da nossa existência. Então, eu acho que tu traz uma mensagem assim super de motivadora, que nos dá esperança, que nos dá vontade, né? E eu queria colocar para vocês que outro dia eu estava trabalhando num grupo, né? E me chamou a atenção, fiz algumas perguntas para o grupo e me chamou a atenção que nesse grupo a maioria das pessoas dizia assim que sentia muita vontade de fazer ações com outras pessoas e também sentia que estava muito sozinho e que não podia contar com outras pessoas. Então, eu acho que a Yanire nos traz, né, essa mensagem de que está tudo aí posto, né? Eu acho que a biodança, ela é uma comunidade muito forte, mundial, né? Uma teia de relações mundiais, mas que a gente tem que se apropriar disso, a gente tem que validar essas relações num nível existencial mesmo, né? Saber que existem essas teias se tecendo, né? E que, e que a gente está construindo essa rede. Então, e para isso, é como tu disse, né, Yanire, não é ficar sentado em casa e achar que vai acontecer alguma coisa, ou ir lá só fazer biodança uma vez por semana e achar que vai acontecer alguma coisa. É um conjunto de coisas que a gente está no cotidiano agindo diretamente, volto a dizer, com coerência com aquilo que a gente está querendo, né? Com lucidez também, acho que a questão da lucidez é muito importante, dentro da questão da consciência, né? E porque a gente está vivendo num mundo cheio de fake news, cheio de manipulações midiáticas, né? Então, manter a coerência, manter a lucidez, manter a consciência do caminho que a gente está querendo trilhar é algo que necessita de atenção, né? De atenção. Então, eu espero que esse momento que a gente se encontrou aqui possa reverberar, né? E Anire, eu acho que a gente tem muita coisa para construir junto, né? Eu quero dar uma dica para o pessoal que estuda na escola, aqui na escola que eu dirijo, né? Que é a escola de Porto Alegre Frater. A gente sempre faz por votação o tema das formações contínuas, né? E eu acho que certamente um dos temas que em algum momento a gente pode tratar, né, é a economia biocêntrica. A gente poderia trazer a Yanire para nos facilitar aqui. Claro, eu deixo o maior convite, quem quiser, o Uruguai não é um lugar tão longe assim, ao menos para o pessoal do sul do Brasil, né? Então, dá para a gente ir, obviamente, conhecer lá a terra da Yanire e todas as coisas lindas, mas também deixar o pessoal que está, a gente está em plena votação agora de temas, né? De que também a gente possa pensar em sugerir os temas que a Yanire traz, tá? Porque eu acho que uma formação onde já existem livros escritos, existem, né, para facilitadores, né? Eu acho, nossa, super importante a gente poder estudar mais profundamente a proposta da Yanire. Então, deixar essa sugestão, né? Deixem lá o tema, ó, que gostaríamos, e daí então pode vir acontecer, né? Esse ano ou próximo, já Yanire poder vir aqui também compartilhar os seus conhecimentos.
Tá bom, pessoal? Eu, Mirtes, e a indicação dos livros dela? Ela isso, vai daí te mandar então, depois? eu Ah, quero ver com a Yanirê, assim, Yanirê, tu não tem nada de livro em formato e-book para poder vender para gente? Não tem. e-book não, só papel, E, papel. e daí tem como as pessoas comprarem teus livros? Como é que faz? Sim, agora já não tem aí na Frate, porque na formação vendi Vendeu? todos os que tinha, Sim. né? Uhum. Mas sim, eu posso mandar pelo correio, que eu mando, ou se a gente vai, ou alguém vem, sempre estamos tentando, eu sempre tento eliminar o custo do correio, tudo isso, né? Claro. Mas possibilidades há, Tá. e daí só é, Pessoas entrarem em contato contigo. claro, isso Tá, sim. tá bom. E do que você falou, eu feliz de ir para Porto Alegre fazer a formação, seria assim, muito lindo. Vamos torcer aí para o pessoal votar para poder vir, né? Mas vamos conversando, vamos vendo, assim, porque eu acho que tem muita coisa para a gente aprender aí, tu tem muito a colaborar com a gente. E deixa eu ver o que mais eu queria também deixar, então, pessoal, para vocês, que o nosso próximo encontro do Deveres, que tem a mesma formatação, tá? Vai ser com a Sandra Salmazo, né? Que trabalha a educação para o contato, tá? E como a Sandra Salmazo não fala português, mas ela fala espanhol. Então, e ela fala a língua, a mãe dela é a língua italiana, né? Então a gente tinha a opção ou fazemos em português e eu traduzo, né, do italiano para o português, ou ela fala direto em espanhol. E daí a gente optou por ela falar direto em espanhol, porque se perde muito tempo com tradução, né? Tem que parar, falar, traduz, não sei o que, fica metade do tempo. Então é melhor que ela fale diretamente, a gente vai fazer em espanhol, toda a publicidade vai ser em espanhol, tá? Mas, claro, que daí, assim como a gente tem pessoas hoje aqui que são de países de língua hispânica que estão participando, né, ouvindo português, daí a Uhum. gente do Brasil vai poder ouvir o espanhol e entender quase tudo, talvez alguma coisa não. Tá? E eu sempre fico intermediando para fazer alguma tradução necessária, certo? Mas daí fica livre daquela tradução contínua que atrapalha muito. A, a Sandra, ela vai estar na Europa, né, na Itália. Então, eu puxei para o máximo que ela pudesse fazer de noite, né? Então, vai ser 21 horas lá, que vai ser 5 da tarde aqui, tá? Então, se vocês puderem participar, participem, senão depois eu coloco o vídeo. Mas vocês viram que participar é legal porque a gente interage, né? Vocês participam e colaboram com as perguntas, com as colocações. Tá bom, pessoal? Agradeço muito, 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 muito. E a gente vai se vendo. Quem depois vocês, eu vou passar o link para vocês e eu vou pedir assim, a gente está com um canal YouTube tá com 2.700 pessoas. Eu acho que como canal de biodança, ele é um canal grande, mas como canal YouTube, ele é um canal bem pequenininho, né? Então, não se esqueçam de curtir, né? Não se esqueçam de assinar o canal e tudo para fazer crescer, né? Para a gente ter esses conteúdos de biodança circulando mais, para compartilhem, tá? Ali tem, a gente está com mais de 800 vídeos sobre teoria de biodança, né? Então tem muita coisa para vocês verem, para quem está nas escolas. Uh, uh, Todas as maratonas da escola tem discussão, tem tudo que vocês precisarem, assim, em termos de, de teoria de biodança, tem das mais variadas reflexões, leitura de livro, tem um monte de coisa, mas são mais de 800 vídeos, tá? Então, ajudem a divulgar esse trabalho, porque é um trabalho que eu estou me dedicando bastante, né? Produção de conteúdo em biodança, e eu acho que é muito importante para a nossa comunidade, para gerar essa rede que a Nerê fala, a questão da gente ocupar esses espaços de conhecimento é muito importante. Tá bom? Eu vou
Daí depois eu passo para vocês o link para vocês poderem partilhar. Eu devo fazer, eu levo geralmente 2 dias para conseguir fazer o vídeo, né? Que eu dou uma editadazinha. Depois eu mando o link para vocês, tá bom? E a Nirê, querida, sabe que sempre pode contar aqui comigo, tá? E Obrigada, Beatriz. Obrigada. Eu tchau estou para muito feliz. todos. Obrigada, obrigada. Obrigada a Tchau, todos. obrigado, Inerê.